Alô amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto muito interessante, porque ele nos coloca de uma maneira muito clara que nós precisamos pensar na nossa imortalidade, que somos imortais, que o nosso corpo orgânico tem uma finitude, como já dissemos em outras ocasiões, em outros vídeos, mas o nosso espírito, ele é imortal. A imortalidade. A morte assombra a grande maioria dos que se recusam a refletir sobre a vida. É um engano imaginar que vive-se para sempre. E, desta forma, a maturidade, quando chega, apresenta inúmeros problemas nas ansiedades e desilusões existenciais. À medida que nós vamos vivendo, nós também percebemos que o nosso tempo aqui na Terra é um tempo que tem princípio, meio e fim, não é? Quando jovens, nós não nos preocupamos com absolutamente nada, nem com nenhum tipo de pensamento sobre o que será de mim depois. Nada disso nos preocupa. À medida que o tempo vai passando, quando já não somos tão jovens, não é? Nós percebemos situações diferenciadas e essas situações passam para a nossa mente, o nosso pensamento. E quando passam para o nosso pensamento, em forma de reflexão, nós precisamos prestar atenção. Por que precisamos prestar atenção? Porque algo está nos dizendo interiormente que a vida não é apenas um grande passeio, mas é sim uma grande responsabilidade também. A recusa em se admitir que o tempo modifica o corpo orgânico só não é mais acentuada porque todos os dias o espelho nos mostra esta realidade. Mesmo assim, reflexões importantes sobre a vida são deixadas de lado. Quando acordamos e dizemos para o nosso espelho no banheiro: "Olá, tudo bem?", à medida que o tempo passa, nós conseguimos identificar algumas coisas diferentes, não é? Na nossa face, no nosso rosto, no nosso corpo. É o tempo que vai marcando este corpo orgânico e é muito natural, mas precisamos estar preparados para isso. Porque, mesmo assim, essas reflexões importantes da vida são deixadas de lado. São deixadas de lado em algumas situações por temor de se pensar, não é? Por temor de se descobrir o que realmente acontece. Então, para muitas pessoas, ignorar é o caminho mais simples. Porque a dificuldade de se pensar racionalmente de que vivemos várias existências, que a evolução segue a lógica através de reencarnações sucessivas. Por que nós temos essa dificuldade de pensar com lógica que nós somos imortais? Que nós não viemos para ter uma finitude, que nós não temos apenas uma vida, não é? Como muitos costumam dizer, a vida é única, eu vou fazer tudo nessa vida e depois eu não quero saber o que vai acontecer. Você deveria se preocupar com isso. Você deveria realmente pensar, o que é que eu vou fazer? A vida é mesmo única? Coloque esse pensamento na sua mente. Tenha a sensação muito clara, não é? De que tem uma razoável certeza neste pensamento de que você precisa refletir muito sobre ele. Um processo existencial sabidamente lento, com altos custos, mas consistente e definitivo. A nossa evolução, ela é um processo. E esse é um processo lento. Ninguém é criado, não é, à semelhança de Deus, tem a sua evolução natural e logo depois é perfeito e vai habitar mundos celestiais. Não é assim que acontece. É um processo lento. Existe a situação para o espírito de se concentrar
espiritualmente naquilo que ele está fazendo. Estudar, não é? Todas essas situações exigem estudo, renúncia, força de vontade, afastando as tendências maledicentes, criando uma corrente sadia, interagindo com a natureza, com o divino. Tudo isto faz parte do espírito que compreende a vida, compreende a imortalidade e compreende também que ele não pode ficar parado, esperando que as coisas, como se costuma dizer, caiam do céu. Entende-se a mente exausta, que sofre por ignorância, por descaso, que se recusa a reformar conceitos arraigados, envenenando-se com o ócio espiritual. Tem muita gente que não gosta de pensar em nada. Tem muita gente que não se dá o trabalho de imaginar absolutamente nada. Eu ganhei essa existência para me divertir, é ponto final. E vou gastá-la me divertindo. Eu quero aproveitar os prazeres da vida. Esse ócio espiritual vai custar a estes irmãos que pensam desta maneira muito. Vai custar muito. Vai custar muito. Vai custar séculos para que ele possa então, através de dificuldades espirituais, de sofrimentos, começar a entender que precisa movimentar-se de uma maneira ou de outra. Este é um conceito renovador, não é? É um conceito, essa ignorância, esse descaso, nós temos que afastar, porque o conceito da evolução, ele é um conceito renovador. A doutrina espírita, ela nos traz este conceito renovador através de Kardec e através também de irmãos como, por exemplo, Sócrates, precursor das verdades da alma. Por sua recusa em voltar atrás nas suas convicções, é obrigado a tomar a cicuta infame. Platão, seu discípulo, segue revelando que tudo é uma inquestionável realidade, onde nada se perde, tudo se transforma e o espírito faz brilhar a sua luz. Nós estamos falando de Sócrates e Platão para dar uma ideia ao nosso querido amigo que nos vê e nos ouve, que antes de Jesus vir à Terra, já existia essa preocupação com a espiritualidade, com a parte espiritual, não é? Com a alma. E Sócrates, o grande filósofo, e outros sábios, pensadores, em épocas muito remotas, conseguiram se desvencilhar daquele pensamento apenas da matéria para trazer para o interior deles e deixar para nós como uma herança, para que nós também pudéssemos avaliar e pensar as descobertas da alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de introdução, nós temos dos capítulos mais bonitos deste livro, que ele é todo maravilhoso, mas temos um capítulo especial onde Sócrates coloca esta verdade da alma, onde ele coloca o seu pensamento. Ele é o precursor do Espiritismo, ele é um dos precursores, ele é um espírito extremamente evoluído já para aquela época, não é? Poderíamos dizer até um missionário, que descobriu em tempos remotíssimos que existia algo além de você ter apenas uma existência aqui no nosso planeta. Então, dentro desse conceito, nós podemos dizer o seguinte: aceitar a imortalidade é conceituar a paz, é inserir para sempre no calendário da vida a coragem necessária de realizar as ações que resultam em proteger o coração dos sofrimentos, preparando o espírito para o amor universal. Meu irmão, Deus é perfeito e Ele nos ama, Ele nos criou. Ele não criaria um ser pensante, um ser que deseja evoluir para apenas uma existência. A finitude, ela existe, a morte existe para o corpo orgânico, mas o espírito, ele é imortal. E ele
carrega em todas as suas existências as experiências que ele teve anteriormente. Ele carrega em todas as suas existências tudo aquilo que ele vai aprendendo. Esta é a evolução da qual nós não podemos nos desgarrar. Esta é a evolução que a doutrina espírita convoca aquele que quer refletir realmente e quer estudar para que a mente espiritual faça brilhar esta sua luz. Ele precisa se sentir, aquele que estuda, ele precisa sentir-se imortal. Quando você tem a certeza da sua imortalidade, você vai esquecer o medo da morte. Você vai esquecer aquele medo do fim. Porque o que é a morte? Nós não morremos todas as noites? Quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos, podemos considerar que ali poderia acabar tudo. A morte não é nada mais do que um sono profundo que vai se aproximando do corpo e você então adormece para abrir os olhos espirituais no mundo espiritual. Não existe o medo que muitos têm durante a sua vida de que o que vai acontecer eu não vou mais abrir os meus olhos, tudo vai se acabar. Não existe isso. A imortalidade é uma realidade. A doutrina espírita nos coloca muito claramente para que nós afastemos do nosso coração este temor com a morte. A imortalidade faz parte daquilo que nós temos que acreditar que Deus nos presenteou para que, na nossa evolução, consigamos um dia, como perfeitos ou espíritos já depurados das dificuldades, das nossas mazelas, não é? De tudo aquilo que nós não pensamos de bom, sermos felizes com essa situação tão bacana que é evoluir. Amigos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem, toquem lá no sininho para receberem as novidades do nosso canal. Muito obrigado a todos!